Oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu sou o Rodrigo Santos, autor de Anicejara e a Pedra do Trovão, e a gente vem num bate-papo sobre verdade, né? A gente está falando sobre a nossa própria verdade, sobre a verdade do outro, que cada um tem a sua verdade, mas que a nossa relação humana precisa ser dada nessa compreensão, no diálogo, na sinceridade. Enfim, a gente já vem conversando bastante sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, e aí eu te convido a não confundir autoconhecimento com autoajuda, né? A gente precisa se conhecer bem. E esse vídeo é uma continuação desse bate-papo. Então, se você está seguindo o canal, você já sabe mais ou menos do que a gente está falando. Se você não segue, eu te aconselho, te recomendo fortemente a dar uma olhada nos outros vídeos para entender o que é isso que a gente está falando por aqui. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre escolher o caminho do meio, né? Nem ir pelo caminho da raiva, nem ir pelo caminho do medo. E verificar suas próprias atitudes para entender por que é que você está agindo daquela forma. Vamos lá? Sobre essa questão de viver no caminho do meio, nós aqui em casa seguimos um lema. Ele é nunca ser covarde e nunca ser cruel. Bonito, né? Pois é, a gente tirou de uma série de televisão chamada Doctor Who. É verdade, mas a frase é muito bonita e muito impactante. Desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei com essa frase martelando na minha cabeça e desde então a gente tenta aqui em casa viver o que essa frase propõe. O que ela diz? Que a gente nem deve ser movido pelo medo, mas também não deve ser arrastado pela raiva. As nossas ações têm que ser movidas pela necessidade do momento. Melhor ainda se elas forem movidas pelo amor. O próprio Jesus nos dá um bom exemplo disso. Lá no Sermão da Montanha ele diz para os discípulos que se alguém te ferir uma face, você deve oferecer a outra. Que se alguém te obrigar a andar 1 quilômetro, você deve andar 2 com a pessoa. E se a pessoa tentar tomar a sua capa, você deve oferecer para ela também a sua túnica, o seu manto. E o mesmo Jesus, lá diante do Sinédrio, quando um guarda dá um soco nele, ele não oferece outra face. Ele enfrenta o guarda e ele diz, olha, se eu respondi mal, me mostra no quê? Agora, se eu respondi corretamente, por que você está me batendo? Ou seja, Jesus deixa bem claro que as nossas ações não devem ser nunca pautadas pela raiva. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, nós precisamos entender qual é a motivação daquela pessoa e oferecer para ela o melhor que tem em nós. Não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho para a gente viver. E aí, isso me lembrou uma outra história. Diz que há muito tempo existia um homem muito sábio, um grande mestre, que tinha vários discípulos que andavam com ele. Ele tinha a fama de ser, além de muito sábio, muito calmo. E aí, nessa cidade onde ele vivia, tinha um homem que não gostava dele. Não gostava, não ia com a cara dele, achava ele um charlatão. E um dia esse homem se aproximou do sábio, encheu a boca de saliva e cuspiu na cara do sábio. Todo mundo ficou horrorizado em volta, os discípulos acharam aquilo um absurdo. Um dos discípulos, inclusive, pediu autorização para o mestre para ensinar uma boa lição para aquele cara. O mestre, entretanto, disse que não, que ele mesmo iria resolver aquilo. O mestre se levantou e foi até a direção do homem. Se aproximou dele, olhou firmemente nos olhos dele e fez uma reverência. E disse, olha, muito obrigado. Eu estava com muita raiva dentro do meu coração e você me mostrou isso com a sua atitude. E agora eu sei como agir melhor, eu sei como me controlar melhor. Então eu agradeço a Deus pela sua vida. Todo mundo achou aquilo um absurdo, desconcertante. Mas os discípulos daquele mestre perceberam que eles não queriam simplesmente proteger o mestre. Eles queriam agir pela raiva. Eles queriam se vingar. Bom, enfim, aquele homem foi embora e durante aquela noite ele não conseguiu dormir. Alguma coisa mexia dentro dele, ele virava para um lado, virava para o outro, porque era um absurdo. Como aquele homem podia, depois de ter levado uma cuspida na cara, ir conversar com ele, agradecer pela vida dele e dizer que aprendeu uma lição?
Isso não fazia o mínimo sentido. Aquele homem virou a noite inteira e no outro dia foi de novo no lugar onde tinha encontrado o mestre. Esperou até o mestre passar e quando o mestre chegou, ele correu e caiu aos pés do mestre. Caiu aos pés do mestre pedindo perdão, pedindo desculpa, porque ele não sabia por que tinha feito aquilo, pedia perdão ali nos pés do mestre e o mestre então sorriu, ajudou ele a se levantar e disse para ele, olha, do mesmo jeito que as águas do rio nunca são as mesmas, nós também nunca somos. Então, eu não sou mais aquele homem de ontem e você também não é aquele homem cheio de raiva que cuspiu em mim. Então, tá tudo bem, a gente pode conversar de outra coisa. E aquele homem foi embora, né, feliz, ao mesmo tempo se sentindo modificado. Perceba que existiam várias atitudes que aquele mestre podia ter tido, aquele sábio podia ter tido. Ele podia ter esbravejado, ele podia ter se vingado, e em todas elas a gente talvez até desse razão a ele, porque levar uma cuspida na cara é muito forte. Só que ele preferiu agir no que ele podia agir, olhar para ele mesmo. E esse é o grande conselho desse vídeo, né? Não é que quando alguém cuspir na sua cara você fique calmo, não é só isso. É que você olhe para as suas atitudes e você verifique se você está agindo por medo ou se você está agindo por raiva. Ou se de verdade você está agindo pelos motivos que você disse que está. Aquele homem, aquele sábio, não teve medo. Ele enfrentou a situação, ele foi até o outro homem. Só que ele não foi com raiva. Muitas vezes na nossa vida, a gente acha que está agindo por justiça, que a gente está defendendo a verdade, quando na verdade a gente só está deixando a raiva falar pela gente. Outras tantas vezes, a gente acha que está sendo prudente, que a gente não está agindo porque não é o momento certo, e na verdade a gente só está com medo. Essa é a grande chave de por que a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. Por que a gente precisa conhecer a nossa verdade? Porque eu preciso saber qual é a energia que está me movendo. Eu preciso ter bem claro para mim quando eu estou agindo porque eu estou com medo, quando eu estou agindo porque eu estou com raiva e quando eu estou agindo porque é o correto, porque são os meus princípios, porque é o amor naquele momento. Meu convite para você hoje é que você, a partir de agora, comece a observar as suas atitudes e perceba se você está agindo realmente pelos seus valores ou se é o medo ou a raiva que está falando em você. Como você já se conhece, você sabe a sua verdade, vai ser tranquilo olhar. E aí, a gente precisa admitir. Espero que essa história te ajude. Até a próxima. Tchau!